E eu sei que eu tinha já, sei lá, 4 para 5 anos de vendas. E aí me ferraram. Por quê? Porque eu sabia ser vendedor, eu não sabia ser líder. Hoje eu sei escrever os passos que eu usava. Na época eu não fazia ideia, eu sabia o que eu fazia. Mas eu fazia quase que intuitivamente, de tanto que eu tinha praticado. Guardem uma frase: ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Então o que que eu fazia? Visitava, mostrava, fazia. Então era uma época que me trouxe hoje um histórico para a realidade atual. Eu vejo muita gente hoje no computador, prospectando, olhando as redes sociais e tal. Cara, o dinheiro tá lá fora, a venda lá fora. Eu canso de ajudar empresas que querem aumentar suas vendas fazendo uma única coisa: rua. Vai pra rua. Vai tomar café na padaria, vai almoçar com o cliente, vai. Não, eu quero o quê? Eu quero que as coisas funcionem tudo num sistema de automação e a venda vai caindo e eu sou aquela pessoa que tô com o computador na praia. Isso não existe, cara. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso com S, trabalho com T. Ou seja, precisa trabalhar. É chato, é dia de chuva, é frio no Rio Grande do Sul e tal. Mas é assim que funciona, é com trabalho. Então hoje o pessoal de vendas quer as coisas mais automatizadas. Nada contra. Aliás, a inteligência artificial está aí. SDRs, né, aqueles que levantam e marcam a visita, né, eles já estão praticamente automatizados. Aquela pessoa que marcava a visita, hoje tu faz com inteligência artificial. Fui a São Paulo recentemente, uma equipe de... Eles são cirurgiões, são estetos, cirurgia plástica, né? Um baita de um consultório, 5 meninas. Voltei lá 2 meses depois, só tinha uma. E o que Sim. que houve? Não, a gente está implantando agora a inteligência artificial. Você liga e quem te atende é uma voz. Mas não é assim, tecle 1, tecle 2. É uma pessoa. Se ninguém me avisa, eu acho que é alguém. Uma mulher. E aí ela me atendeu e ela disse, pergunta se é humano. Aí eu perguntei, e você é humano? Não, eu sou a inteligência artificial da clínica tal. E essa menina marcou a consulta, que eu fiz um teste, ela fez tudo e ela não erra. Porque as gurias erravam na agenda, marcava 2 no Sim, mesmo horário. Ou ótimo. seja, estamos vivendo um momento de tecnologia, o vendedor tem que estar atento a essa tecnologia. Mas, no entanto, não esqueça dos básicos. Eu me tornei o melhor vendedor e quase me tornei um péssimo gestor ou líder. Eu era uma pessoa que não sabia lidar com pessoas. E aí eu fui estudar. Foi quando eu conheci um treinamento internacional, me formei na liderança desse programa e eu comecei a atuar diferente. Eu vi que o problema não estava na minha equipe, estava em mim. Então, para muita gente que tem equipe e não está performando, dá uma olhada se o problema não é você. Primeiro ponto. Aí eu fui olhar para mim, eu tinha essa arrogância, eu queria fazer a venda pelo cara, eu não delegava, eu delargava, por fim, então foi quando o meu diretor disse, cara, ou tu te treina ou nós vamos... Eu perdi um ótimo vendedor, ganhei um péssimo gerente. Daniel, nessa história, se me permite, né, a gente pode fazer um recorte aqui, já Claro. uma pergunta no meio disso, né? Percebe muito pela tua experiência que, na verdade, muitas vezes em muitas empresas esse problema pode ser recorrente, perde um bom vendedor para tentar ganhar um bom gestor de gente, um bom gestor de vendedores, né? Isso é um Claro, problema de fato, né? porque é natural que tu pegue... Quando eu tô falando de gente, de time, dificilmente eu vou colocar um goleiro, ok? Para ser um atacante. Uhum. Não, mas ele chuta muito bem. Então ele tem que ser atacante. Não, ele defende muito bem. Ele faz as duas coisas, ok, eu posso. Mas dentro de uma empresa, o que eu vejo é que a pessoa foi treinada para fazer algo operacional e ela tem um outro atributo, qual? A confiança. Uhum. Porque esse cara, ele tá trabalhando com a gente já há 3, 4, 5, 6 anos. Ele é da minha confiança, ele que abre a porta, ele que fecha a fábrica. E aí eu monto uma unidade em outra cidade, eu digo, não, vamos mandar o Fabrício para lá. Ele vai ser o nosso gerente. Vamos entender, o que é melhor, ser gestor ou líder? E essa é uma pegadinha. Você pode escrever nos comentários. O que você acha, gestor ou líder? Por que é uma pegadinha? Porque, na realidade, o gestor é aquele que cuida dos processos. E o líder cuida das pessoas. Então a pergunta é, um diretor de fábrica tem que ser bom líder ou bom gestor? Os dois. Um gerente de produção, um gerente comercial, tem que ser um bom líder e um bom gestor. Ou seja, ele tem que cuidar de pessoas e de processo. Eu, na época, não conhecia nem sobre processo, nem sobre pessoas. Me preparei. E me preparando,
Em questão de um ano, eu coloquei o Rio Grande do Sul, eu era gerente do Rio Grande do Sul, já entre os 3 melhores. No outro ano, nós éramos o número 1. Como que eu fiz isso com o meu time? Como é que meu time ficou campeão? Né? Por causa do que eu fazia. O meu papel era preparar aquelas pessoas para um jogo. Que jogo? Chegar no cliente, fazer sintonia, diagnóstico, solução, desejo de fechamento. Ou seja, eu tinha um passo a passo. Então eu peguei uma pessoa que não vendia e eu vi que ele tinha que trabalhar a técnica e eu me fortaleci nas técnicas. Depois eu percebi que alguns deles, mesmo tendo técnica, não vendiam. Sim, mas ele marca horário e não cumpre. Mas ele não tem persistência. Esse cara tá sem motivação, ou seja, vinha ao lado comportamental. E eu vi que havia um outro pilar, que eram os comportamentos. E eu comecei a trabalhar minha habilidade de desenvolver comportamentos. Essa é uma pergunta interessante que eu me faço, inclusive, e a gente percebe bastante. O Daniel, hoje treinador e palestrante, né? Acha mais fácil treinar, transformar uma pessoa, um engenheiro, por exemplo, num bom vendedor, ou um vendedor num bom engenheiro motivado? Essa é uma excelente pergunta. Vendas é talvez, se não... Para mim, eu vou falar por mim, é a habilidade mais importante. Porque, eu produzo tal produto, tal serviço, mas se eu não vendo, ele morre. Não vende nem internamente, né? Imagina. Sou um fotógrafo, ótimo, o melhor fotógrafo, ótimo. Se não vender a fotografia, já era. Dani, eu faço peças plásticas. Ok, se não vender, já era. Então, vendas é o motor da empresa. E a maioria das pessoas não tem o que quer porque não sabe vender. Existe um estigma em vendas. Vendedor é chato. Vamos entender duas palavras: insistência e persistência. Persistência. Eu sei que eu tô certo e eu vou até conseguir. Insistência. Eu sei que eu tô errado e continuo. Mas tu sabe que tá errado. Tu vai bater a cabeça, vai cair no precipício. Isso é insistência. A maioria das pessoas tem medo de serem insistentes. Peraí, você tá certo do que você tá vendendo? Não, eu vendo o melhor produto. Então você não é insistente, você é persistente. Esse é um ponto. Outro ponto, a maioria quer convencer o cliente a comprar. Não é sobre convencer. Vendas é sobre fazer o cliente comprar. Eu não sei tu, mas eu não gosto de vendedor chato. Não, acho que ninguém gosta. Ninguém gosta. Então nós temos medo de ser um vendedor chato, porque ninguém gosta. Mas ninguém tá te convidando para ser um vendedor chato. Mas você tá dizendo que eu tenho que vender essa caneca? Isso. Mas o ideal é fazer tu comprar essa caneca. Entende isso? Claro, a gente tem um comentário, né, que na verdade é um processo, né, Daniel, que a gente parte de levantar, entender público, né, entender aquele cliente ideal que a gente chama, né, entendi meu cliente ideal, eu começo a gerar uma demanda para esse cliente, uma necessidade para ele, né, um desejo, enfim, e a partir dessa necessidade e desejo, esse cliente pode sim entrar na minha loja ou buscar uma solução digital, né, enfim, aí o vendedor para de ser persistente, talvez, né? Perdão, insistente, né? Como Eu traria o seguinte conceito, ó, que vale para vendas. Eu aprendi isso com um grande amigo meu que fez uma pergunta para o pastor dele. Pastor, eu faço faculdade de engenharia ou faculdade de administração? Algo assim. E ele disse, é importante tu fazer faculdade, mas mais importante do que tu decidir a universidade ou a faculdade é tu decidir o que tu vai fazer em termos de solução. Ou seja, que problema tu vai resolver. A maioria das pessoas hoje, elas estão sem propósito, ou como a Bíblia chama de desígnio, porque não tem clareza de qual problema resolvem. Então, se eu sou um contador, eu resolvo problemas de contabilidade. Se eu sou um médico, eu resolvo problemas de doença. Ou seja, que problemas você resolve? Tudo é sobre solução e problema. Tu foi no borracheiro de uma semana para trás agora? Agora, recentemente, não, Não. mas... Puxa, coitados, os borracheiros estão sem, né? Exatamente. Tá, mas a pessoa... Por que você não foi no borracheiro? Ué, porque eu não tive problema de pneu. É simples assim.